e também dos nossos irmãos obreiros, né, que vieram, estão nos ajudando aqui a cultuar o Senhor e também dando abertura a esse trabalho. Nós iremos ler um texto nesta noite, quase não é lido, e muito menos pregado, ensinado. Um texto que está aqui, mas que a gente às vezes não quer falar sobre isso. O texto vai passando. Hein? Eu vou ler, os irmãos, vamos ler alternadamente, que aí é bom que vocês façam a leitura e me ajudem. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes na casa de meu pai. Disse-lhe Abraão: filho, disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Todos. Porém, Abraão disse: amém? Podeis tomar assento, Deus abençoe a sua referência à palavra de Deus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor dessa noite, ela é uma palavra de, eu digo não de nos amedrontar, mas é uma palavra de orientação. Sempre que nós lemos esse texto, alguns colocam esse texto como uma parábola. Até na Bíblia aqui está a parábola do rico e Lázaro. Mas se você for analisar, eu tenho observado, estudado esse texto, e eu não consigo ver esse texto como uma parábola. Não há uma mensagem comparativa. Geralmente, as parábolas de Jesus, ele usava fazer uma comparação entre algo natural com aplicação espiritual. Tinha sempre uma comparação. Esse texto, ele foi colocado aqui nesse capítulo por Lucas. É o único que fez menção a esse texto, mais ninguém. Nós não sabemos como que Lucas ficou sabendo desse acontecimento, mas é uma narrativa que foi feita pelo próprio Cristo, quando ele trazia os seus ensinamentos, ele falando. Aqui nós encontramos duas eternidades que existem. Se Lucas não tivesse feito esse registro, talvez nós não teríamos tão claro como que é essa realidade.
esse contraste entre a vida com Deus e a vida sem Deus. Porque é somente aqui em Lucas 16 que há esse registro. E ele encontra outros versículos falando sobre a eternidade, mas de forma muitas vezes até isolada. E aqui o Cristo, o Senhor Jesus, ele trouxe essa passagem, essa palavra, trazendo para nós, mostrando que existe duas eternidades que está guardando toda a humanidade. E ele começa dizendo que havia, o Lucas escrevendo, ora havia. O verbo haver dá a noção de existência. Havia um homem rico. Então não é um homem que fictício, não é que nem a palavra, por exemplo, do filho pródigo, que muitas vezes a gente estuda e prega como se a parábola fosse algo que aconteceu real. Aqui você vê que o texto está dizendo, ora havia um homem rico, havia de haver de existir. Então esse homem rico, segundo o texto, ele vivia uma vida boa. Segundo o texto, ele se vestia bem, vestia da melhor roupa, da melhor comida. Era um homem que a Bíblia diz que ele vivia regaladamente, esplendidamente. Então era um homem que tinha uma boa vida enquanto viveu. Era um homem que você não vê falando qual era a sua religião, se ele era um homem religioso, mas o certo é que ele tinha uma vida boa, era rico e aproveitava a sua riqueza. Só que o texto diz que havia também um certo mendigo, que era chamado Lázaro. Aqui nós vemos que não é parábola. Por quê? Porque Cristo, ele menciona a pessoa pelo nome. Havia um certo mendigo, ou seja, existia um certo mendigo que estava com chagas e estava sempre à porta do rico, pedindo ajuda, pedindo comida, pedindo atenção. Então, dois homens que tinham um contrato diferente. Um era rico, tranquilo, abençoado aos olhos humanos, e o outro vivia na miséria e vivia na enfermidade. Aqui nós temos algo que chama a atenção. Esses dois homens, eles viveram, mas um dia ambos tiveram que partir para a eternidade. Ambos morreram. Ambos foram para o outro lado da vida. E aonde entra uma advertência para nós, que muita gente pensa assim, olha, a partir da morte acabou os problemas. Tem gente falando, eu vou tirar a minha vida porque eu estou cansado de viver. Mas eu vejo a morte como uma passagem. A partir do momento que você dorme aqui, a morte Jesus via como um sono, você acorda do outro lado da eternidade. Foi o que aconteceu. Lázaro e o rico, que não tem nome, eles viveram bem. Um vivia bem, o outro vivia mal. Só que quando eles morrem, aí começa o quê? A eternidade. O rico foi sepultado e o Lázaro também foi sepultado. Só que a alma de Lázaro foi levada, segundo o texto, para o seio de Abraão. E o rico foi levado para o Hades, que é uma antessala do inferno. Não é o inferno em si, mas é um lugar de sofrimento. Então nós vimos que lá no Hades, o rico que viveu bem, ele viu Lázaro. E aqui nós temos que ter uma observação. Às vezes a gente pensa que lá na eternidade as pessoas não vão se conhecer. Nós vamos conhecer as pessoas lá no céu, porque o rico conheceu Abraão, o rico conheceu Lázaro. Então vai haver o que? A nossa consciência, ela vai nos acompanhar. Você não vai para o céu sem consciência. Lá na eternidade que você vai conhecer as pessoas que você conviveu com elas aqui na terra. Então nós vamos ter a nossa consciência, porque aqui o rico, ele estava no Hades sofrendo em tormento, e ele viu Abraão lá e Lázaro no seu seio. Nesse período
sabemos que o local que separava os mortos era praticamente próximo, só tinha uma muralha de separação, ou um vale de separação. Mas depois que Cristo morre, Ele leva as almas consigo, as almas que morreram na fé, aquelas que morreram salvas, elas são levadas para o paraíso, para um lugar distante do Hades. Mas nesse período, é por isso que diz que quando Ele morreu, levou cativo o cativeiro, ou seja, Ele tira as almas que estavam próximas do Hades para um lugar diferenciado. Por isso, quando Ele fala para o ladrão na cruz, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso, Ele não falou que o ladrão está com Ele no seio de Abraão, está com Ele no paraíso. Então esses dois homens viveram aqui, e o rico, quando ele viu Lázaro no seio de Abraão, tranquilo, e ele em tormento, ele faz um pedido, irmãos. Isso aqui é para chamar a atenção nossa, que nós não podemos perder a nossa salvação. Então ele, vendo que estava sofrendo, vendo que Lázaro estava bem, ele pede misericórdia. Ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque eu estou atormentado, eu estou sofrendo. Peça que Lázaro pelo menos molhe a ponta do dedo e refresque aqui a minha língua. Então nessa noite eu quero deixar para você claro, nós temos que buscar a Deus enquanto é possível, porque essa palavra, ela é real. Então ele estava sofrendo e pedindo misericórdia. Molhe, refresca a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Irmãos, é tão triste saber que as pessoas que estão já no Hades, elas estão clamando. É tão triste você saber que as pessoas que estão indo sem salvação já estão sofrendo, e elas estão conscientes e pedindo misericórdia, clamando dia e noite. Só que nós sabemos pelo esse texto que essas almas que estão nessa situação, elas não terão a segunda chance. Tem até quem prega que existe um tal de purgatório, que depois de um sofrimento elas vão ser levadas para o céu. Mas nós não encontramos o purgatório na Bíblia. Nós não temos usado essa palavra para trazer essa esperança para quem morreu sem Cristo. Seria até bom se tivesse, né, irmão? Segunda chance. Não, morreu, foi mal aqui, vamos dar ele o sofrimento, depois redime a pena. Mas não será assim. Depois que fecha os olhos, que morre aqui, se morreu com Cristo, vai ao paraíso. Se morreu sem Cristo, vai ao Hades. E aonde está o Hades está o quê? O sofrimento. E esse homem pedia para Abraão: tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar pelo menos o dedo e refrescar-me. E Abraão diz: não tem jeito. Mesmo que Lázaro quisesse, mesmo que fosse possível ele sair daqui, não tem jeito, porque há um grande abismo entre nós e vós. Não tem como Lázaro ir aí molhar a ponta do dedo e refrescar o seu sofrimento. Então eu quero dizer para você nessa noite: vamos levar a sério a nossa vida espiritual. Vamos cada dia dizer: Deus, tem misericórdia da minha alma, não permita que eu pereça sem a minha salvação. Salvação é coisa para se guardar, irmão, no fundo da alma, do coração. É algo que você tem que todo dia pensar nela. Meu Deus, se eu for hoje, será que eu vou para o paraíso, ou será que eu estarei indo para a condenação? Já começar a minha condenação eterna. É algo para se pensar, porque hoje nós muitas vezes não queremos falar sobre isso. Por quê? Porque é algo indigesto, é algo que você talvez não gostaria de ouvir, mas eu preciso dizer para você: existe duas eternidades, e depois que sela a eternidade, não tem como voltar. Mas o que me chamou a atenção enquanto lia é que esse homem rico, que estava no sofrimento, ele lembra que ele tinha parentes aqui na terra. Ele lembra que ele tinha irmãos. Ele diz: olha, então pelo menos, já que eu não posso receber alívio, manda na casa do meu pai, diga para meus irmãos que não venham para esse lugar, manda alguém lá anunciar para eles, manda Lázaro voltar lá e falar para eles: não vim para cá.
Então veja bem, até no inferno as pessoas gostariam que alguém pregasse o evangelho para os que estão aqui. Mas como que Jesus falou isso se Abraão já tinha morrido? Como é que fala que tinha que voltar aqui, falava para pregar, que tinha Moisés para pregar? Está falando dos escritos, irmãos. Está falando do Pentateuco. Está falando da palavra, não que Moisés na época estivesse vivo, mas falar das escrituras. Era isso que Jesus estava dizendo, que Jesus estava querendo nos ensinar. Então quando Abraão fala, olha, ele não tem como ir, mas eles mandam alguém lá na terra falar para os meus irmãos para não vir para esse lugar, dar testemunho, porque esse lugar é um lugar de tormento. Aí Abraão diz, não tem jeito, ele precisa ouvir Moisés e os profetas, ou seja, eles precisam ouvir quem esteja pregando a palavra de Deus. E hoje nós não temos só a lei e os profetas, nós temos hoje a Bíblia toda para ser pregada. Quando o pastor pregava aqui domingo, falando sobre evangelismo, falando sobre arrebatamento, eu vi a necessidade que nós temos de advertir a humanidade que existe duas eternidades. E é melhor a gente falar para a humanidade hoje que existe o inferno e o paraíso e o céu. É melhor ouvir falar e achar indigesto do que depois as pessoas irem para lá sem saber que existia. Porque se tem uma coisa, irmãos, que o nosso adversário quer, é nos enganar, é tirar do coração dos homens que não existe duas eternidades, é colocar no coração das pessoas que Deus é amor e que Ele não lança ninguém fora. Mas quando você lê a palavra, você vê que existe duas eternidades. E hoje a missão de pregar é nossa, advertir para que ninguém vá para esse lugar. Porque não é a vontade de Deus, a vontade do Senhor é que todos nós sejamos salvos. A vontade de Deus não é que o homem vá para o Hades, para o inferno, mas a vontade do Senhor é que toda a humanidade seja salva, vindo ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Mas infelizmente as pessoas, por não conhecer, estão escolhendo a eternidade sem Deus. É a falta de conhecimento, porque se todos tivessem esse conhecimento e acreditassem, porque muitas vezes nós achamos que isso não é real. Ah, não, isso é uma parábola, isso tem uma comparação. Não, Jesus está dizendo para nós nessa noite que nós precisamos nos preparar para ir para o paraíso, ir para o céu, porque existe duas eternidades. Há esse contraste bem claro, e tem muitas pessoas que estão às vezes brincando. O tempo vai passando e elas vão brincando com as coisas de Deus, vai levando a vida espiritual de qualquer jeito. E nessa noite eu digo para a igreja, nós não podemos deixar as coisas espirituais de qualquer jeito. Nós estamos vivendo, como foi pregado domingo, os últimos tempos, os últimos minutos da igreja na terra. Então nós precisamos cada dia nos preparar para esse ponto com o Senhor. Nós precisamos estar prontos, porque nós não sabemos, como disse a palavra, nem o dia nem a hora. Mas nós temos que preparar. E preparar leva o quê? Renúncia. Para a preparação nós precisamos estar aptos a obedecer a voz do Espírito. Para nos preparar nós precisamos estar atentos, porque se nós não estivermos ligados, nós estamos levando as coisas de qualquer jeito. E a igreja do século XXI, irmãos, infelizmente, ela está sendo bombardeada pelo inferno. O inimigo sabe que os seus dias estão contados, sabe que os seus dias estão se fitando também. É por isso que há essa fúria contra a igreja, fúria contra a família, contra a criança, contra o jovem, porque o inimigo sabe que os dias dele estão contados para ficar destruindo as pessoas. Então nós, como igreja, crentes lavados e remidos no sangue, que está todo dia na igreja, ouvindo pregação, ouvindo hino, ouvindo mensagem, nós precisamos nessa noite, como diz lá em Efésios, despertar. Aleluia, Deus. Despertar enquanto é dia, porque a noite vem, que ninguém vai poder mais pregar e nem trabalhar. A noite vem quando nós não teremos mais essa oportunidade de ouvir a palavra. É aquilo que está lá em Amós, que os homens vão correr de um lado
mas terão fome de ouvir a palavra. Então, até no inferno, tem alguém clamando para que a igreja anuncie a palavra de Deus. Até no inferno existe alguém dizendo: socorre, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. E isso nos chama a atenção, de nós nesta noite sairmos assim dizendo: Deus, eu preciso anunciar para a minha família, pelo menos para a minha família, que existe um céu aguardando a minha família. Nós precisamos fazer isso. É missão nossa dizer para os nossos familiares que existe duas eternidades para o homem enfrentar, e a eternidade boa é a eternidade com Jesus. Essa é a igreja, a missão da igreja: anunciar, porque o inferno, infelizmente, muitos estão indo para lá e estão dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Mas não tem mais jeito de voltar aqui e reescrever a história. Seria muito bom se tivesse segunda chance. E quando eu olho para esse texto, eu volto a minha visão para o céu. Se aqui no inferno, que é sofrimento, tem um missionário pedido por um missionário, lá no céu também tem alguém clamando por nós. Se você pegar Isaías capítulo 6, você vai ver Deus chamando a igreja para pregar o Evangelho. Quando o profeta Isaías teve aquela visão do trono de Deus, ele ficou assim abismado quando ele olhou para o alto e viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. O texto diz que Isaías, quando viu o Senhor sentado no trono, ele quase deu um troço, porque ele viu a grandeza de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu os anjos adorando a Deus e dizendo que o Senhor era santo e tal e tal. Quando Isaías viu a santidade, a glória de Deus lá nos céus, ele quase morreu. Ele diz: ai de mim que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. O céu foi aberto para Isaías, e nessa noite eu quero dizer para você: o céu vai ser aberto também para a igreja. Esse Deus que está sentado no trono, um dia Ele vai revelar a sua grandeza para nós também, que estamos passando aqui dias terríveis. Vai chegar um dia que nós vamos ver o Senhor sentado no seu alto sublime trono, e vamos contemplar a sua grandeza, a sua glória, o seu poder. Aleluia! Isso, irmãos, está aguardando nós. E quando Isaías viu a santidade, a glória, o poder de Deus, diz: ai de mim, ele viu um anjo que desceu do céu e tocou, pegou a tenaz do altar de Deus e veio em direção ao profeta Isaías. E quando ele chega onde estava o profeta, ele toca nos lábios do profeta e ele tira a iniquidade que estava nos seus lábios. E quando Isaías foi purificado, agora ele se coloca de pé. Quando ele ouve o Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele se posiciona e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmão, se o inferno clama por alguém que prega a palavra, lá no céu também o Senhor está clamando para que a igreja vá e anuncie a palavra do Senhor. Lá no céu tem Deus dizendo: igreja, é tempo de levantar, porque tem vidas que precisam ouvir. Os profetas dessa geração não é mais o Isaías, não é mais o Jeremias, não é mais o Jonas. O profeta dessa geração sou eu e você. Tem identidade, tem nome, tem endereço. O nome está escrito no livro da vida. Os profetas dessa geração têm o Espírito Santo habitando dentro deles. Não é mais que no passado, não. Deus te selou, Deus te marcou para você ser um profeta e dizer: tem duas eternidades esperando a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então é nós que temos que nos levantar, porque o céu clama, o inferno clama e a terra clama. Havia um clamor dos quatro cantos da terra para a igreja. Todo dia você ouve alguém dizendo: me ajuda. Toda hora tem alguém clamando misericórdia da minha vida. Toda hora você vê alguém dizendo: eu preciso de alguém que me ajude. Então a terra está clamando para que a igreja também anuncie essa palavra, irmãos. E a nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração, e nós temos que abrir os olhos nesta noite, porque nós temos a mensagem a ser anunciada, que é o Evangelho. Então eu quero que você nessa noite saia desse mundo dizendo: Deus, eu preciso
amar mais as pessoas. Nós vamos participar da ceia agora sábado, ceia geral. Seria tão bom se essa cidade toda, irmão, tivesse esse privilégio de se reunir e cear. Nós somos 300.000 pessoas hoje em Palmas, e eu creio que nós não temos nem 20% ainda que esteja pronta, apta para ir para os céus. 300.000 pessoas que estão aí vivendo como se nada fosse acontecer, como esse rico aqui, vivendo espertamente, regaladamente, e achando que a vida só é isso. E nós sabemos que não é só isso. Essas coisas que estão acontecendo vai ficar. Você vê aqui pelo texto que o rico, ele não levou nada consigo, a não ser as suas obras más. A única coisa que ele levou, e foi direto para o Hades, esperar o quê? O julgamento. Só isso, mais nada. O que adianta para nós, muitas vezes, perder tempo só com as coisas dessa vida, só correndo atrás de bens e coisas e tal, se tem uma coisa mais importante para nós, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E está nos dando tempo, a oportunidade de dizer: olha, é tempo de vocês abrir os olhos, porque existe 2 eternidades aguardando. E eu quero que vocês estejam comigo, porque essa é a vontade de Cristo. Quando Ele estava conosco, Ele dizia: na casa do meu Pai tem muitas moradas, e essas moradas estão preparadas para vocês. E eu quero que aonde eu estou, disse Jesus para nós, estejais vós também. Então a vontade de Deus é que a igreja um dia esteja com Ele. Então nós não podemos, irmãos, nós estamos vendo muitas pessoas no nosso tempo embaraçadas, que nem aquela semente plantada entre espinhos, é tão preocupada, tão envolvida só com esse mundo, que ela não consegue dar frutos para Deus. Até mesmo cristãos estão tão embaraçados que nem aquela semente entre espinhos, que não dá nenhum fruto, fica só se envolvendo com as coisas. O tempo está passando, a hora está chegando, e essas pessoas parecem que estão adormecidas. Então nessa noite nós vamos sair desse culto com essa palavra: existe 2 eternidades para a humanidade, e eu quero só uma, que é a eternidade com Cristo. Amém? Se coloque em pé. Nós vamos encerrar esse culto agora, mais cedo hoje, porque amanhã nós temos a nossa grande vigília. E essa vigília, o propósito dela, irmão, é que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo.